Bom dia, graça e paz. Confesso que eu estou acostumando ainda com essa máscara. Então, às vezes o microfone bate, peço desculpas ao pessoal do som, que às vezes dá uma batidinha aqui, mas a gente vai se acostumando. É um prazer estar com os irmãos novamente. Nós estivemos aqui o mês passado, né? E com a graça de Deus estamos aqui hoje. E é um grande prazer poder revê-los. E eu te convido a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 ao 10. Pedro 2, versículos 4 ao 10. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Mesmo assentado, eu te convido novamente a fechar os seus olhos para orarmos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, nós que já fomos, Senhor, alimentados pelo Senhor, nós que já fomos abençoados pelo Senhor através dos louvores, das orações, das ofertas, pelo privilégio, Pai, de participarmos da Tua mesa. Nós queremos continuar Te ouvindo. Nós estamos aqui neste lugar, nós estamos aqui neste momento para falar contigo, mas para ouvir também a Tua voz. Por isso, fala conosco. Nós estamos ansiosos, Pai, nós estamos precisando do Senhor. Por isso, fala conosco, usa a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. E a todos que nos assistem, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é histórias que fazem história. Já parou para imaginar se a sua vida fosse um livro? Onde cada dia que você vive seja uma página. Cada período que você viveu ou vive, um capítulo. Muitos aqui teriam um livro de muitas páginas. Outros ainda que estão começando, um livretinho. Mas se todos nós fôssemos um livro, qual a mensagem que ele daria? O que as pessoas enxergariam ao ler a nossa história? Ao ver quem nós somos, ao ver o que nós construímos? O salmista Davi, lá em Salmo 139, 16, ele diz que Deus nos olhou e mesmo a substância informe, Deus já tinha escrito todos os dias de nossas vidas em seu livro. Então Davi compara a vida como um livro escrito. E como um livro escrito, talvez muitos de nós gostaríamos de voltar atrás e mudar algumas páginas. Quando nós olhamos para nós e aquilo que nós já construímos, muitos de nós gostaria de voltar. Muitos de nós gostaria de mudar alguma coisa, tirar um capítulo, mudar um parágrafo. Quem nunca pensou em voltar no tempo? Quem nunca pensou em voltar àquela época e fazer algo diferente? Todos nós passamos por isso. Todos nós pensamos que poderia ser diferente.
que poderia fazer de outro jeito. Muitos de nós gostariam de mudar a nossa história, de mudar o passado. Quantos pais que se arrependem por não ter tido tempo com seus filhos? Quantos pais que gostariam de voltar, talvez, à infância e abraçar mais os seus filhos? Quantos filhos gostariam de voltar também, aqueles que não têm mais os pais, e falar algumas coisas? Enfim, o fato é que todos nós gostaríamos de voltar. E Pedro certamente era um desses personagens. Essa carta que Pedro escreveu, uma carta maravilhosa, por sinal, e ele está amadurecido, ele está mudado, mas nem sempre foi assim. A história de Pedro, que nós conhecemos muito bem, nos ensina algumas coisas. Mas antes de escrever essa carta, que nos chegou hoje, pela graça de Deus, chegou até nós hoje, Pedro certamente foi um desses personagens que gostaria de voltar no tempo. Por quê? Porque Pedro foi escolhido, junto com os outros 11 discípulos. Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Pedro andou com Jesus. Pedro esteve lado a lado com Jesus. Mas Pedro, ele fez algo que não deu muito certo. Jesus, em certo momento, vai chamar os discípulos e vai explicar a sua missão. Vai dizer, ó pessoal, eu vou ter que partir. Como nós participamos da ceia, né? Jesus, ceando com seus discípulos, conversando, ele falou, eu vou, e todos vocês vão me deixar. Todos vocês vão fugir. E Pedro diz, não, Senhor, eu não vou. Se todo mundo for embora, eu fico. E Jesus falou, não, Pedro, você não vai ficar, você vai me negar. Em João, capítulo 18, dos versículos 15 ao 27, não precisa abrir sua Bíblia, mas é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele está ali de longe vendo Jesus sendo julgado, e as pessoas perguntam, você estava com ele? Ele fala, não conheço este homem. Pela segunda vez a mesma coisa, e pela terceira vez, e quando ele nega a terceira vez, o galo canta. Porque Jesus disse, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E não sei quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson como diretor. É muito lindo aquele filme, é muito real, né? As escrituras. E essa cena, quando Pedro nega Jesus, tem um olhar de Jesus para ele ali. Bem naquele momento, Jesus olha com um olhar de misericórdia, né? Demonstra isso no filme. E eu penso, Pedro, depois desse episódio, depois de ter negado Jesus, imagine como estava o coração de Pedro. Imagine como estava a sua situação em saber que ele tinha negado o seu mestre. Pedro esteve com Jesus nos seus 3 anos de ministério, aprendendo, sendo consolado, recebendo informações, mas neste momento, neste episódio, ele negou Jesus. Então Pedro tem na sua história um capítulo de dor, um capítulo que impedia ele de viver a vontade de Deus. Toda vez que ele pensava em Jesus, quando Jesus foi morto, né? Antes dele ressuscitar e vir até Pedro, eu fico imaginando aqueles 3 dias, né? Pedro pensando, o que eu fiz da minha vida? Por que eu neguei Jesus? Se remoendo com aquela culpa, com aquele ressentimento. Sentimento tal que Judas se suicidou após entregar Jesus. Mas Pedro tinha uma marca. Pedro tinha em sua história algo que trazia dor, algo que impedia Pedro de construir uma história. Histórias que fazem história. Por um pouco, Pedro não tinha acabado ali. Mas a boa notícia é que tudo que nós vivemos, tudo que nós construímos, tudo que nós somos, pode ser usado para a glória de Deus. Amém? Toda a sua história até aqui, tudo que você viveu, toda cicatriz, toda perda, tudo que nós construímos até hoje, pode e deve ser usado para a glória de Deus. Nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nós não entendemos no momento. Nós muitas vezes questionamos. Nós não sabemos o que fazer com aquilo. Mas com o tempo Deus nos mostra que hoje valeu a pena. Nós olhamos para trás e quando vemos aquele capítulo muitas vezes triste, nós aprendemos com ele. E assim foi com Pedro. E assim foi com a história de Pedro. Aquele capítulo da história de Pedro não foi o capítulo final. Foi apenas mais um capítulo. Porque o final é decretado por Deus, não por nós. Então, todos os momentos que você passou, tudo que você viveu até aqui, cada lágrima que você derramou não foi em vão.
A Bíblia diz também que tudo que nós fazemos em Deus, nosso trabalho não é em vão, a nossa vida não é em vão. E eu conheço um pastor, um amigo meu da minha esposa, que chama Pastor Adélio, mora lá em Centro-Sé, centro da Bahia, no mapa não mostra, a cidade é tão pequena que você entra, aparece bem-vindo, passa 1 quilômetro, volte logo, que é muito pequena. E esse pastor, ele é cego de nascença, e ele é da igreja congregacional ali em Centro-Sé, ele faz um trabalho missionário muito lindo, eu conheci ele em 2008, e ele é cego, mas ele canta, ele toca, ele prega, ele anda sozinho, ele sabe medidas. Se ele vir aqui na igreja um dia, ele vai te falar quantos metros tem a igreja, de altura, de largura. Eu não sei falar, mas ele fala. E a história dele me inspira muito. A gente passou 15 dias com ele, acompanhando a rotina. E é muito interessante, porque ele tinha tudo para ser alguém triste, amargurado, remoendo, questionando Deus. Lógico que teve as suas crises na adolescência, quando infância, mas ele resolveu isso em Deus. E hoje ele é um testemunho de que ele consegue viver, mesmo com a deficiência visual. Ele é uma bênção, ele é uma história que faz história, porque a vida dele é um testemunho. Ele diz em um determinado momento que ele estava em algum lugar andando e estavam entregando um folhetinho para ele, evangelístico. A pessoa foi entregando e nem se tocou, e ele falou: peraí, eu sou cego. Ela: então vai na minha igreja que o pastor vai orar, você vai ser curado. Ele: mas eu sou pastor, eu não quero ser curado. Sabe o que ele diz, irmãos? Que a primeira pessoa que ele vai enxergar, que ele quer enxergar, é Jesus. E quando ele morrer e chegar aos céus, é ele que ele vai ver. E para ele isso é o consolo. Então alguém que entendeu que a sua vida, esse capítulo que para muitos poderiam ser o fim, para ele foi o começo. Não foi fácil, imagino que não é fácil. A gente passa esse tempo com ele fazendo as coisas, ele anda na cidade sozinho, não barato. Eu me perco enxergando, mas ele não. E lógico, Deus dá graça, Mas ele é uma bênção. Ele é uma história que entendeu que a sua vida, que aquilo que aconteceu com ele não foi em vão, não foi castigo, foi oportunidade. E assim como eles, nós também podemos ser assim. Nós podemos mudar. Nós podemos usar aquilo que nós possuímos na missão com Deus, que é o que os irmãos estão meditando durante esse mês. A nossa missão com Deus, ela pode ser executada. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele achava que tudo estava perdido. Talvez Pedro não tivesse mais esperança. Talvez Pedro tivesse achado que a sua história tinha acabado. Mas no momento mais difícil, no momento de dúvidas, no momento de dificuldade, Jesus apareceu e as coisas mudaram. João capítulo 21, você pode meditar em casa. É muito lindo, nós vamos falar alguns versículos dele, mas a história, Jesus ressuscita, Pedro vai pescar com os outros discípulos, certamente abandonando a sua fé, porque ele volta a pescar, ele volta a ser pescador. Versículo 2 e 3 de João 21 fala que Pedro então foi ao barquinho lá com os discípulos e foi pescar, foi seguir a sua vida. Só que eles não pescaram nada, e Jesus vem então, vocês conhecem a história, manda jogar a rede, e eles pegam muitos peixes. Mas o que foi que fez Pedro mudar? O que levou Pedro, aquele que negou Jesus, ao Pedro evangelista, um dos pais da igreja, aquele que Jesus confiou um ministério? Qual foi a diferença? Qual o grande diferencial na vida de Pedro? O grande diferencial na vida e na história de Pedro foi entender a sua missão, foi entender aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Eu queria diferenciar vocês chamados de missão. O que é chamado? Chamado é aquilo que é universal, é aquilo que Deus permite que todo cristão tenha. 1 Pedro 2,9, nós lemos, o começo diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o nosso chamado. Nós somos chamados por Deus, como foi cantado aqui, para sermos filhos. Amém? Esse é o chamado. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, morreu por nós, como nós celebramos a ceia, para que nós pudéssemos ser resgatados. Esse é o chamado que você e eu temos. E quando nós aceitamos a Cristo, nós respondemos sim a esse chamado. Esse é o chamado de Deus. Mas Deus também tem uma missão,
Porque o versículo continua dizendo, 1 Pedro 2,9, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, missão qual é a minha missão? Proclamar o Evangelho. A minha missão é levar aos outros aquilo que eu recebi. O chamado é de comunhão com Deus, e a missão é de proclamar essa comunhão, de proclamar esse Evangelho. A palavra Evangelho é boa notícia, né? Então, a nossa missão, individualmente e como igreja, é de pregarmos a palavra, é de darmos aos outros aquilo que nós recebemos. Então, nós precisamos entender isso, que essa missão Deus deu a cada um de nós. A história de Pedro só mudou quando isso aconteceu. João 21:17, Pedro está com Jesus ali diante da fogueira, e Jesus pergunta pela terceira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, eu te chamei para você ser um evangelista, para você ser um pastor, Pedro, faz isso. E depois daquela conversa, tenho certeza que as coisas começaram a mudar. Cada um, depois daquele momento, Pedro nunca mais foi o mesmo, porque ele entendeu a sua missão. Cada um de nós foi capacitado de Deus para cumprir essa missão de pregar a palavra, essa missão de testemunhar. E esse chamado, essa missão, ela é de forma individual. E essa missão, ela abrange toda a nossa vida. Por isso que a missão é integral. Essa missão abrange o ministério na igreja, a sua família, a sociedade. Aonde você vai, Deus quer usar a sua vida. Aonde você estiver, Deus pode usar você, com o que você tem. Isso é o mais incrível de Deus. Deus usa as nossas vidas do jeito que nós somos. Uns falam mais, uns são mais tímidos. Cada um tem uma personalidade. E Deus usa todos. Deus usou João, que é o discípulo do amor, talvez aquele cara mais perto de Jesus. Usou Pedro, que era mais afoito, né? Que era mais sanguinário. Deus usou todos, como Ele usa cada um de nós. A missão é a mesma, comunicar o Evangelho, pregar o Evangelho, mas a forma de cumpri-la é diversa. Nós temos várias formas de cumprir essa missão. Eu queria contar um pouco da minha história, não porque eu seja melhor que você, não porque haja algo em mim de maneira nenhuma, mas para mostrar o quanto Deus fez na minha vida. E eu que sou pecador, Paulo fala que ele é o maior, né? Eu estou longe disso. Se Paulo foi o maior, eu sei lá qual é o nível. Mas a minha história foi mudada por Deus. Eu me converti dia 7 de abril de 2002. Eu sei a data porque teve um evento específico neste dia. Eu era da Igreja Batista, antes eu era da Igreja Católica, comecei a frequentar a Igreja Batista. E ali Deus foi ministrando no meu coração. Deus foi falando algumas coisas comigo, foi trabalhando em mim. E eu entendi em um certo momento que eu precisava de Jesus, precisava me converter, precisava aceitar o chamado e cumprir a minha missão. Só que eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade, tinha vergonha, tinha medo. Então, toda vez que tinha um culto, tinha o apelo, né? Antigamente, não sei se chama hoje apelo ainda, mas toda vez que tinha um convite para aceitar Jesus, eu falava, hoje eu vou, e não ia. Agora vai, também não dava certo. Até um certo dia que eu falei, Senhor, um sábado, se hoje a pessoa que estiver ministrando, mandar as pessoas fechar os olhos, abaixar a cabeça, levantar a mão, quem quiser se converter, hoje eu vou. Chegou no sábado, a pessoa falou, fecha os olhos, abaixa a cabeça, quem quer se converter, levanta a mão. Eu levantei, foi nada. Não conseguia. E um dia, nesse dia 7 de abril de 2002, eu estava sentado na segunda fileira, onde eu sempre sentava, domingo à noite. E veio uma voz muito clara no meu coração. Clara, como eu estou falando com você. Você não quer se converter? E eu, sim, respondi em pensamento. E Deus, lógico, falando, então acabou o culto, você vai procurar o pastor e você vai falar que quer se converter. Eu falei, é só isso? É simples assim? Eu falei, tá bom, se é assim eu vou. E acabou o culto, irmãos, e coração tremendo, a mão suada. E eu falei, pastor, eu quero me converter. Lá no final do culto, lá fora, em frente aos carros. E aí o pastor orou, entreguei minha vida ao Senhor, depois de 2-3 meses me batizei. E graças a Deus tenho servido a Deus desde então.
Meus 13, 14 anos, eu tomei essa decisão. Hoje eu tenho 32, eu tomei essa decisão. Daí então surgiu durante o percurso o desejo pastoral. Não foi um dia específico que alguém falou ou que eu senti uma mensagem. Foi algo gradativo. Eu era muito novo de igreja, um irmão muito antigo da igreja, um dos fundadores, falou: você um dia vai ser pastor. Só que eu era baixinho, acanhado. Tá bom, amém. Mas eu não sabia disso ainda. E Deus foi trabalhando, porque o ministério que Deus te deu, o dom que Deus te deu já está aí. Ele vai trabalhando, ele vai aperfeiçoando, mas o que Deus quer que você seja já está em você. Basta você buscar a Deus que Ele vai mostrar. O dom Deus já te deu, o talento já está em você, precisa ser executado. Então aquela sementinha foi plantada e eu não sei ao certo que dia, mas com 16 para 17 anos eu sabia que eu tinha um chamado pastoral. Vou ser pastor. Deus me chamou para isso. Essa é a minha missão. Meu chamado é estar com Deus. Mas eu vou ser pastor. Mas eu não trabalhava. Para fazer faculdade tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro tem que trabalhar. Então Deus usou um amigo meu. Eu falei isso para ele, falou: você quer trabalho? Aí ele mandou um currículo para a empresa, que eu estou até hoje, e me indicou a faculdade que eu fiz na época. Faculdade Cristã Ibebense, Instituto Bíblico do Brasil. Isso em 2007, então em 2008, eu entrei no seminário para começar o meu curso de teologia. E as coisas foram acontecendo. Em 2009, Deus me deu o privilégio de estar aqui, como eu falei na última pregação, participando da Transpaulista, o trabalho missionário aqui nesta igreja, neste lugar. Não era este lugar, né, lá embaixo, mas foi neste terreno, onde eu conheci o pastor Reinaldo, a irmã Nancy, o Daniel. E foi uma bênção. Eu tinha 18 anos quando eu vim aqui, a primeira vez. E foi um tempo marcante. E aquele período me fez chegar aqui hoje. Estou contando tudo isso, irmãos, essa história, para vocês verem que Deus pode usar a nossa história. E Ele usa situações pequenas, coisas muitas vezes inusitadas, para fazer a sua vontade. E para correr, para não ficar se estendendo muito, em 2013 eu me casei com a minha esposa. E em 2015 eu fui ordenado ao Ministério Pastoral de forma efetiva, né? Mas aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver comigo? Isso é você, isso aí é a sua história. O que eu quero dizer para você e o que Deus quer mostrar para nós é que Deus é um Deus que escreve histórias. Deus é um Deus que usa você do jeito que você é, da forma que você é e aquilo que você tem. Eu decidi seguir a Deus em 2002. Eu pus no meu coração: Senhor, eu quero te servir. E eu não quero te servir de qualquer jeito. Eu quero te dar a minha vida. E até então Deus tem feito coisas. Tem me levado a lugares e abençoado vidas pela graça dEle, mas não porque eu tenha algo de valor em mim. Então, eu só contei essa história, só estou trazendo para você esse testemunho, para mostrar que Deus pode usar a sua vida. Deus tem usado a sua vida, não que Ele pode, Ele já tem usado, mas Ele quer usar mais. Seja você quem você for, o que você tem. Ainda que você se ache pequeno, eu me acho. Ainda que você seja tímido, eu sou tímido, mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. E assim foi com Pedro. Eu queria trazer para nós, de forma rápida, 3 atitudes que nós precisamos desenvolver para impactar ainda mais as pessoas à nossa volta. Essa igreja tem feito a diferença. Esses trabalhos, esses testemunhos já mostram isso. Você já tem impactado pessoas, mas o desejo de Deus é que você faça ainda mais. E para que isso aconteça, nós podemos aprender com Pedro 3 atitudes. A primeira delas, corrigir os nossos erros. 1 Pedro 2,1, Pedro fala na carta, né? Se despeçam, se despisam, tirem de vocês toda maldade, malícia, maledicência. Ou seja, Pedro está escrevendo a sua carta: deixem as coisas erradas. O Pedro, como eu falei lá em Mateus 23, do 33 ao 35, ele fala para Jesus: Jesus, eu nunca vou te abandonar, eu vou morrer pelo Senhor. E nós vemos que em João ele erra, né? O texto que eu falei, ele diz que nunca vai negar, mas depois ele nega. Mas em João 21, 17, quando Jesus conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? Ali naquele texto onde Jesus pergunta 3 vezes e Pedro responde 3 vezes que ama Jesus,
A palavra em grego ali, o amor, porque foi escrito em grego no Novo Testamento, há duas palavras diferentes naquele texto. Quando Jesus fala, Pedro, você me ama, Jesus fala, Pedro, você me ágape. Há o amor ágape, e Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu. São duas palavras gregas. Qual que é a palavra ágape? A palavra ágape, em resumo do resumo, é o amor incondicional de Deus. Toda vez que Deus se refere a um homem, toda vez que a Bíblia fala entre amor de Deus e humanidade, é o amor ágape, é o amor sacrificial. João 3,16, que fala que Deus amou tanto o mundo, é o amor ágape. Então, toda vez que se fala ágape na Bíblia, é o amor incondicional de Deus. É o amor perfeito, de 1 Coríntios 13. E amor filéu é o amor de amigo, de amizade. Aquela afeição que você tem pelo outro. Aquele amor que você está bem, daqui a pouco você briga, depois faz as pazes. Aquele amor de criança, né? Que está brincando, daqui a pouco briga, vai e volta. É esse amor condicional. Então Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro fala, Senhor, eu gosto de você. Porque lá atrás Pedro falou que amava incondicionalmente, mas negou. Agora ele reconhece que ele ainda não ama incondicionalmente, mas ele ama. Então o que traz isso? O que nós aprendemos com Pedro? A verdade. Ele reconheceu diante de Deus que ele apenas gostava, que ele amava pouco ainda. E isso fez com que Deus mudasse a sua vida. Por isso que Deus traz à tona, Pedro, você me ama, 2 vezes. E na terceira vez Jesus fala, no texto em grego, Pedro, você me filéu? Aí Pedro fala, sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Em outras palavras, Jesus, o Senhor sabe que eu te traí, o Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe que eu ainda sou falho. E Jesus fala, é isso que eu queria ouvir. Porque Pedro reconhece o seu erro, Pedro está disposto a ser diferente. Então, se nós queremos impactar mais as pessoas à nossa volta, precisamos entender os nossos erros. Como eu falei, o que foi passou, o que está escrito, está escrito. Temos que olhar para trás, se arrepender, mas corrigir os erros, aparar as arestas. Segunda atitude, precisamos reconhecer quem nós somos. Mateus 16, 18, Jesus vai dizer, porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando Jesus fala isso, o contexto é porque Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala, Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que você disse, eu vou edificar a minha igreja. Mas ali Pedro, então, é chamado para ser um dos construtores, assim como nós, porque lá fala, Jesus com Pedro, a palavra Pedro significa pedra. Por isso Jesus faz trocadilho, né, de Pedro e pedra. E no texto que nós lemos aqui, 1 Pedro 2,5, Pedro fala, vós também como pedras, igualmente modo, são construtores desse edifício. A Bíblia fala que nós estamos construindo um edifício. Então todos nós que estamos aqui somos pequenas pedras ou blocos desse edifício que é a casa espiritual de Deus, que é a igreja. Então Pedro foi chamado por Deus para começar esse ministério. Dizem que muitos acreditam, né, que a igreja é instituída ali, quando ele chama Pedro, dá essa missão, que se estende a nós, como pedras. Então, nós temos que reconhecer isso. Pedro já tinha ouvido isso de Deus, mas ele tinha esquecido. Quando ele negou Jesus, ele esqueceu que ele foi chamado por Jesus. Mas quando então vem essa transformação, ele lembra. Por isso que traz aqui nesse texto a ideia da pedra. Porque ele lembra daquela conversa com Jesus e fala, espera aí, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, e as coisas mudam. E por fim, nós precisamos entender o privilégio da nossa missão. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, e é um grande privilégio. 1 Pedro 2,10, vale a pena ler de novo. Pedro 2,10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O próprio Jesus nos deu essa missão, nos deu essa capacitação que vem dele. Então é um grande privilégio servir a Deus, irmãos. Não é peso, não é doloroso? Tem um preço a ser pago, mas vale a pena. Quando eu olho para a história, quando eu olho para a minha história, eu não mudaria nada. Se eu pudesse fazer diferente, teria feito algumas coisas, mas eu vejo que Deus usou cada uma delas para formar o homem que eu hoje sou. E assim é com a sua vida, mesmo os capítulos mais difíceis, mais tenebrosos,
saiba que Deus usou e está usando para a glória dele. Para finalizar, quero deixar com vocês o versículo de Lucas 10, 20, quando Jesus está com os discípulos, ele envia os 70 discípulos para irem aos lugares, dando poder sobre os demônios, sobre os enfermos, e eles voltam felizes, e Jesus, fizemos coisas grandiosas pelo Senhor, estamos fazendo coisas extraordinárias. Jesus fala, não fiquem felizes por isso, alegrai-vos por um motivo, o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre, em outras palavras para nós, Igreja Batista do Ferreira, você que nos acompanha, alegre-se, tenha prazer, porque você foi escolhido por Deus, porque você tem um privilégio de estar na missão com Deus. Isso é um privilégio, irmãos, e nós temos que valorizar isso. Para poder fazer a nossa missão, eu só posso cumprir minha missão quando eu entendo o meu chamado, eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Então agradeça a Deus pelo seu privilégio, agradeça a Deus pela sua história, e coloque diante de Deus e fale, Deus, usa a minha história, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas que a minha história possa fazer a diferença. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, Deus continue nos capacitando, nos fortalecendo e usando para a glória do nome dele.